Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast Conexão e Transformação, com o quadro Momento Psicanálise. Eu sou Lívia Andrade, consultora pedagógica do Instituto Flamboyant. Olá, eu sou a Tatiana Rocha Lima, psicóloga e psicanalista. Eu queria trazer um pouquinho, começando até pela questão das famílias, né? Hoje em dia existe uma jornada de trabalho muito grande, tanto do pai quanto da mãe. Antigamente era muito mais os pais, as mães se dedicavam à família, mas hoje isso é comum aos dois. Como é que você percebe que isso tem impactado na relação com as crianças, esse excesso laboral, esse distanciamento, essa busca, inclusive, por recursos que os pais fazem a partir do trabalho para favorecer uma vida melhor, mas dentro da sua área, como que você percebe esse impacto? Lívia, essa discussão ela é muito viva no consultório, né? Tem uma frase que é comum, que diz: nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu já ouvi. Então, isso é muito pertinente de ser conversado, né? De ser pensado para a gente ver o que pode estar por trás, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão menos romantizada desse excesso, né? E de como hoje é difundida a ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente tem que ter tudo, e a gente tem que prover tudo, né? A gente fica muito contaminado por esse funcionamento que não leva em consideração os nossos limites e não leva em consideração um parâmetro muito bom, que é a gente fazer o possível, né? Então, dentro disso, eu acho que fica muito evidente o cansaço, principalmente das mães, né? A gente não pode pensar em educar os filhos sem uma rede que se ajuste, que proteja e que ajude mesmo, né? De uma maneira muito prática. É muito impossível criar uma criança sozinha, né? A gente precisa de ajuda. Mas quando a gente pensa nessa jornada que você trouxe, né, e que hoje a configuração familiar é tão diferente, então não permite mais que a mãe tenha essa disponibilidade tão grande, nem de tempo e nem de energia, né? E como que isso se ajusta no subjetivo de cada um. É interessante a gente pensar historicamente como a cultura foi moldando esse lugar da mãe, o papel da mãe, né? Que é muito valorizado, não é à toa, mas que é um valorizado que criou talvez um parâmetro, uma medida assim, de uma mãe que tem que ser muito perfeita, né? Que tem que estar pronta para tudo. É a história da guerreira, né? Que É isso. tantos falam com a boca cheia. Exatamente, exatamente. E historicamente é muito bom da gente pensar, porque se você for pensar lá atrás, no século XVI, né, antes também, as crianças a educação das crianças era delegada a outras famílias, né, ou a outros cuidadores. E depois a criança era inserida novamente no núcleo familiar e era tratada como um pequeno adulto. Quando foi passando o tempo, e principalmente depois do pós-guerra, o discurso da medicina e da psicologia começou a valorizar muito a presença das mães dentro de casa, até por uma questão de sobrevivência dos bebês, né? Pela observação, o discurso médico alertou que quanto mais cuidado o bebê era, quanto mais atenção, né, diária, constante, dedicação, maior era a chance dele sobreviver. Então, aí a figura da mãe começou a ser vista como essencial, né, por essa questão de sobrevivência. E depois também, até a psicanálise tem um papel muito importante, né, porque os autores, desde Freud, Winnicott, Melanie Klein, valorizavam muito essa relação da mãe com o bebê, né, como essencial para a formação de um sujeito, não só para ser capaz de crescer, no sentido assim de ganhar peso e de sobreviver às doenças, né, mas a esse crescimento psíquico.
Então, ao mesmo tempo que isso foi muito importante, né, que fala da importância da relação, também foi deixando a mãe com esse lugar de um privilégio tão grande e que também traz muita culpa, né? Porque se eu sou responsável integralmente pelo crescimento do meu filho, e só eu posso fazer, e só serve se for eu, e eu tenho que fazer bem feito, e eu tenho que estar sempre ali atenta, eu também vou sentir muita culpa por qualquer possibilidade de falha ou de falta. Então, as mães, aí muda o contexto histórico, né? Que, como você falou, hoje as mães trabalham, e faz parte da vida o trabalho, e independente de ser uma necessidade, no sentido de ser a provedora ou não, independente de ser uma necessidade, pode ser também um desejo da mãe, dela não ter a dedicação exclusiva para o bebê, mas quando ela chega, ela está cheia de culpa, né? Como é que eu faço? O que eu vou fazer agora? Eu não olhei a tarefa, eu não tenho condição de brincar, eu não tenho força para brincar. Fica sempre aquela falta, né? A falta fica ali, ó, borbulhando na cabeça da mãe, né? E se sentindo muito culpada. E aí vem dentro dessa culpa que muitas vezes a gente percebe que nós mães não sabemos como lidar, porque ela está instalada, né? Como você falou, de repente, antigamente tinham as revistas que a gente comprava na banca ou fazia assinatura, né? Então, uma nova, Marie Claire, Cláudia, que vinham trazendo diversos artigos. Hoje está tudo no celular, nessas casas digitais, né? Então, o que que eu percebo, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que muitas mães aí, a hora que chegam em casa de uma jornada profissional, então elas vêm dessas casas profissionais, e aí elas chegam na sua casa mesmo familiar, e diante dessa culpa de olhar, de não conseguir, do cansaço e de tudo isso, acabam se refugiando nas casas digitais, até mesmo para tentar ver assim, qual que é a melhor alimentação, como lidar com a culpa, como fazer para se sentir melhor, mas o que que isso gera? Essa busca por esses manuais, né, só vai mudando, na verdade muda a ferramenta, né? Mas é igual você falou, antes era revista, agora está ali na internet uma possível resposta. E é uma faca de dois gumes, né, Lívia? Porque ao mesmo tempo que pode servir para orientar, né? Eu acho que informação, conhecimento é um caminho para a gente se fortalecer, mas pode também confundir, pode trazer um parâmetro muito irreal para as mães, né? Então, essa ditadura hoje do tem que ser, tanto tem que ser perfeita, tem que ser presente, tem que educar de tal jeito, a introdução alimentar tem que ser feita assim, esse certo e errado com essa rigidez tão grande, eu não sei que tanto que isso orienta e que tanto que isso aprisiona, né? Então, é um recurso riquíssimo, né? E eu acho que a gente se volta mesmo para atrás de mais conhecimento, para a gente se sentir mais segura, mais capaz enquanto pessoa. Mas qual que é a medida disso dentro de mim? Porque se for para crucificar, né? Eu acho que essas posições extremas, elas não promovem o crescimento, né? Porque ou você vai ser muito perfeita, você não tem um meio termo, né? Ou você é capaz ou você é incapaz. Então, isso inibe muito a possibilidade de transformação, porque você fica presa nesses dois extremos. É verdade. E o que a gente percebe ainda, outro dia, eu estava ouvindo a história de uma mãe que, como ela não desenvolveu uma carreira fora, então ela resolveu criar um vlog, né? Então, dentro de casa, o tempo todo ela estava filmando, fazendo stories de como ela educava as crianças, de como ela se posicionava, da alimentação que ela estava fazendo, do médico que fazia e tal. E de repente, a pessoa, a avó, né, no caso, percebeu que não tinha convivência com as crianças também. Apesar dela estar 100% ali em casa, mas ela estava numa casa digital também, que é o que a gente chamou, né? E
vivendo uma outra virtualidade no lugar da realidade. E nesses níveis de excesso, o que que você percebe, até como você atende muitas crianças e adolescentes, o que que você percebe que geram essas sequelas ou as consequências desse processo? A questão da maternidade é muito complexa, né? E aí a gente pode ampliar um pouco mais, não só da maternidade. Esse exercer essa função, né? Ocupar esse papel de cuidador é muito complexo, porque isso diz respeito a quem nós somos, a maneira que nós fomos cuidados, né? O espaço que se abriu dentro de cada um para exercer essa tarefa que envolve tanta dedicação e tanta energia. E junto disso tem a personalidade de cada um. Então, assim, Lívia, tem uma filósofa francesa, Elisabeth Badinter, eu acho, não sei se eu estou confundindo o nome dela, que ela traz uma ideia que é até um pouco polêmica, né? Que na época que ela trouxe, que ela escreveu o primeiro livro dela sobre isso, foi muito rechaçada. Que ela fala que o amor, ela fala muito sobre as mães, porque é esse lugar mais idealizado, né? Que esse amor, ele não é instintual, que é um amor construído, né? Na relação. E aí, expandindo um pouco mais, não só da mãe, né? Desses cuidadores, né? Do pai, da mãe, quem se propõe a estar ali com a criança. Então, essa é a maneira que a gente cuida dos filhos, das crianças, diz respeito à relação que vai se criando ali, a troca, mas diz muito respeito a quem eu sou, a minha maneira de como eu me relaciono com o mundo. Então, existe um tanto que é uma possibilidade interna de eu realmente estar com o outro e de me relacionar de uma maneira verdadeira. Existe um tanto que eu consigo porque os outros me falam que eu tenho que fazer aquilo. Então, aí fica essa mescla do que você falou. Agora, o refúgio digital, né, como você está trazendo, a mãe está lá, mas não está de verdade, né? Isso aí é sentido pela criança, na verdade, é sentido pela dupla, porque vai se desdobrando, não tem jeito, a gente não consegue manter essas relações artificiais por muito tempo, né? Ou a gente mantém e fica ali aquele sentimento de que tem uma coisa ali que está acontecendo porque tem que ser daquele jeito, e não porque é de fato. Então, o que que acontece? É uma queixa muito recorrente, né? Os pais muito preocupados com essa invasão do digital, né, da falta de controle, desse excesso, que realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né, que se preocupar. Mas os filhos também usando esse excesso, né, que para eles normalmente não é um excesso, como uma possibilidade, porque é uma relação tão diferente, né? Quando a gente está ali, quando a gente entra na internet e a gente vai fazer as buscas, primeiro que o algoritmo vai trazer só o que a gente quer ver, né? Então aí a gente já está tomado por aquilo. Muda completamente a nossa experiência de tempo e de presença, porque eu estou ali num lugar e eu vou me isolando de uma maneira que eu não vejo quem está ao meu redor, eu não vejo o tempo passar e exige menos trabalho. Eu não tenho que pensar, né? Então, até a linguagem, porque para a gente conseguir falar o que a gente pensa, para a gente conseguir falar o que a gente sente, a gente tem que trabalhar muito para conseguir fazer isso, né? E a linguagem virtual, ela tira um pouco essa necessidade, porque é tudo tão rápido, a gente se comunica por imagens, né? A gente se comunica pelos emojis, a gente reage de uma maneira mais simples, a gente se esconde atrás das relações mais rápidas, porque tá bom, não tá bom, a gente bloqueia, para de seguir, passa para outro, né? Exclui. Então, fica todo mundo contaminado por isso. O que vai acontecendo?
a gente vai perdendo a oportunidade, que só é vivida na relação mesmo, de exercitar a tolerância, né? De exercitar essa coisa da gente não estar gostando daquilo ali, mas continuar ali, porque isso faz parte da vida. Você sabe que teve uma vez, me lembrou aqui agora, me chamou muita atenção, era um jovem, e ele me falou assim, de como ele se sentia desconfortável numa, numa conversa, por ele não saber o que falar. E a gente falou muito sobre essa questão, né? Que se ele tinha esse sentimento quando ele estava falando por mensagem ou quando ele estava interagindo num grupo online, ou pelo jogo, né? Por algum canal. E ele falou que não. Então, porque lá ele podia se esconder, ele podia desconectar, né? Ele fica mais. Não tem ninguém tão atento às reações dele. Ele pode pensar mais antes de falar. Ele pode bloquear uma pessoa, ele pode mudar o nome dele ali, né? Que tem um nominho ali, eu não sei como é que chama, esqueci. Mas tem aquilo que ele pode mudar. Então, essa coisa faz com que as relações fiquem mais vulneráveis, né? Então, eu posso entrar, eu posso sair, eu posso ser quem eu sou, eu posso ser quem eu quero ser. Então, esse desconforto vem numa crescente também, né? Os pais, sem conseguir identificar tanto o que está passando ali na cabeça dos filhos, os filhos também escondidos por causa disso. E como é muito trabalhoso mesmo, né? Às vezes a gente vai deixando de lado. A gente não gosta de lidar com desconforto. O Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer que educar dá trabalho. Se não estiver dando trabalho é porque não está educando, né? E assim, o que a gente percebe muitas vezes é que na medida em que as crianças começam, inclusive, a ter condição de segurar um objeto, já é o celular que é dado para essa criança. Então, se torna uma babá, se torna uma diversão, e é algo que está sendo incorporado na nossa cultura, né? Então, de uma certa forma, ir para a casa digital é algo que vem acontecendo cada vez mais cedo. Mas, Tati, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui e eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está assistindo a gente, para tudo, dentro de alguma informação a mais ou de algum convite que possa auxiliar todo mundo. Eu acho, Lívia, que esse espaço aqui é para promover o pensamento, né? Se a gente se dispõe a pensar, já é um grande passo. E para não ficar dessa maneira como a gente falou, né? Desses manuais que falam que é certo e errado, quando a gente tem uma disposição de avaliar os excessos, já é um grande passo, né? O excesso de tempo na internet, sim, ele é uma coisa que a gente tem que olhar. Mas também condenar quem fica não é o caso, né? A mãe que chega cansada, ela vai recorrer à internet, tá bom, isso faz parte também. Mas se eu não tenho nenhuma disposição para estar presente com os meus filhos, aí é alguma coisa para ser pensado, né? Para ser reavaliado, talvez. Porque a gente consegue se transformar. E provavelmente, quando a gente se transforma e a gente percebe que essa transformação toca o outro, principalmente um outro que eu sou realmente responsável, né, que é um filho, isso impulsiona a gente a crescer mais. Porque a mudança pela mudança, a gente só fica no desconforto, né? Porque mudar é muito difícil. Mas quando a gente vê que aquilo fez algum efeito, olha, não é que está diferente, que o filho às vezes resolve baixar o celular para conversar, ou se interessa pela vida dos pais, porque aí os pais também se interessam pela vida dos filhos, é capaz que isso vai deixar de ser só um tem que fazer pelo manual para se inserir na vida como uma realidade, né? Um gesto espontâneo. Então eu te agradeço, querida, por mais esse momento. Estaremos aqui de volta no próximo mês com uma nova temática e gratidão, Tati. Isso, eu agradeço também, Lívia. Sempre fico feliz pelo convite. E um grande abraço a todos, gente. Até logo.